Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre perda de peso, perda de apetite e emagrecimento na pessoa idosa, tá bom? Então me acompanhe, fique nessa live até o final para que você possa tirar suas dúvidas e aprender um pouco mais sobre esse assunto. Júlia, acende as luzes para mim. Tô vendo que aqui no Instagram está um pouquinho apagada a iluminação. Vou acender as luzes aqui para que a gente possa se ver melhor, né? E acompanhar essa live aí que eu preparei com bastante carinho para vocês. Bom, quero dizer mais uma vez, quem ainda tem interesse no curso de Introdução à Gerontologia Módulo 1, as inscrições estão abertas somente até hoje. Depois eu vou precisar fechar as inscrições porque os alunos que entrarem a partir de amanhã, eu acredito que não vão conseguir acompanhar o curso junto com a gente, tá bom? Então você que tem interesse, aproveite ainda a data de hoje para se inscrever. Quero dar uma boa tarde para Terezinha Beguelini, seja bem-vinda. Todos os demais que estão entrando, sejam bem-vindos. Quero lembrar vocês também, se inscrevam no meu canal do YouTube, tá bom? Ativem o sininho lá para receber a notificação. Isso é muito importante para que a gente consiga evoluir no trabalho, tá bom? Quem está entrando aí, compartilha a live, então já vou iniciar o assunto de hoje. Sempre para a gente não perder tempo, né? 2 minutinhos aí de live. Boa tarde, Maria Teodora, seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Bom, hoje nós vamos falar sobre perda de apetite e mudança de peso e perda de peso na pessoa idosa, tá? Boa noite, Rosângela Apio. Boa tarde, né, Rosângela Apio? Sol de Matei, sejam todas bem-vindas, meninas. Vamos conversar sobre perda de peso, porque a perda de peso no idoso ela pode sinalizar várias coisas, tá? E muitas vezes o cuidador ou o familiar não está atento a isso. Então é muito importante que você entenda os processos fisiológicos que acontecem ao longo do nosso envelhecimento e também entenda por que você precisa ficar alerta à questão da perda de apetite e da perda de peso nas pessoas idosas, tá? Então o primeiro ponto que a gente precisa entender é, à medida que nós vamos envelhecendo, vão surgindo alguns sinais desse processo de envelhecimento. Existem sinais que são externos, né, que é a cor do cabelo que muda, a gente fica com o cabelo branco, surgem as rugas, né, hoje em dia tem vários tratamentos estéticos aí que tentam disfarçar um pouco, pelo menos do ponto de vista externo, os sinais do processo de envelhecimento, mas existem algumas questões internas que acontecem, que são naturais e que poucas pessoas conhecem. Então, por exemplo, quando a gente envelhece, a gente já tem normalmente uma diminuição de músculos, né? O que a gente vai caracterizar aí como sarcopenia. É possível a gente prevenir, diminuir o ritmo dessa perda de massa? É possível sim, mas seria importante, seria necessário que esse idoso fizesse exercícios físicos ao longo da vida. Então, todas as perdas naturais que acontecem no processo de envelhecimento, elas podem ser influenciadas para mais ou para menos, dependendo do estilo de vida que você tem, tá? Então, a gente tem normalmente essa perda de massa muscular, é natural do processo de envelhecimento. A gente tem a perda de água corporal, por isso que a gente insiste o tempo inteiro que a gente tem que hidratar o idoso, porque ele retém menos água, e além dele reter menos água, normalmente o idoso ele também não tem a sensação de sede que a gente tem. Então, por outro lado, a importância da água continua fundamental para todos, inclusive para o idoso. Oi, Júlia. O que você quer? Lápis? Minha filha me chamando, gente. Então, ainda que exista essa perda de água e que ela seja importante, o idoso muitas vezes não sente cedo. A gente precisa estar hidratando. Existe também a perda de massa óssea no idoso, por isso que muitas vezes surge aí a osteoporose, a osteopenia, né? Que são consequências dessa perda de massa óssea. Tudo isso pode acabar causando uma perda de peso no idoso, mas o que é interessante é a gente entender como que é essa perda de peso, a qualidade dessa perda de peso, porque o idoso, se ele estiver numa dieta, né, uma dieta no sentido de mudança de hábitos alimentares, como muitos que me seguem aqui fazem, ele vai ter uma perda de peso que na verdade é uma perda de gordura, e muitas vezes ele vai estar ganhando massa muscular.
Mas, na maioria das vezes, quando acontece perda, e essa perda de peso é involuntária, na verdade o idoso está perdendo massa óssea, está perdendo massa muscular, e aí não é uma perda de peso saudável, tá? Então, toda vez que o idoso tem uma perda de peso que é involuntária, ou seja, ele não fez mudança no estilo de vida, não está buscando melhorar a alimentação, não está buscando perder gordura, e de repente ele está perdendo peso. Aí nós precisamos ficar alertas para saber por que ele está perdendo peso. Porque o que acontece? Quando a perda de peso significa perda de massa muscular, significa perda de massa óssea, o idoso ele vai estar ficando mais suscetível à fragilidade. E cada vez que ele fica mais frágil, é claro, aumenta a possibilidade desse idoso vir a óbito, porque ele fica suscetível a um conjunto de doenças, né? Então, essa perda involuntária, ela precisa ser avaliada, a gente precisa entender por que ela está acontecendo. E aí, para a gente avaliar como que esse idoso está tendo perda de peso, a gente avalia o seguinte: se o idoso tem 5% de perda de peso em um mês, involuntária, a gente precisa ficar de olho. Ou se essa perda de peso, se ele perde 10% do peso dele normal, geralmente a gente fica 5, 10 anos com o mesmo peso. Então, se esse idoso tem um peso, por exemplo, ele tem 70 quilos, né? E ele perde 10%, ele perde 7 quilos em 6 meses, de forma involuntária, a gente precisa ficar de olho e entender por que está acontecendo essa perda de peso. Por quê? E aí eu vou falar as causas para vocês de perda de peso, tá? Geralmente a perda de peso involuntária está relacionada a distúrbios psiquiátricos, então depressão, essa tristeza que muitas vezes acompanha o idoso, a mulher idosa, logo assim que essa mulher idosa fica viúva, ou o homem idoso, né? O fato desse idoso estar se sentindo só, ele acaba se alimentando pouco, ele acaba perdendo a motivação com a vida. Então isso também é uma das causas da perda de peso. A gente tem as doenças, especialmente o câncer é uma das doenças que causam a perda de peso, mas não só o câncer, como a gente tem diabetes, como a gente tem doenças digestivas, como a gente tem os próprios processos infecciosos que acabam fazendo com que a pessoa tenha menos vontade de se alimentar. A gente tem as questões fisiológicas também, por exemplo, à medida que a gente envelhece, ou principalmente se esse idoso sofre com algum tipo de demência, ele pode ter disfagia, ele pode ter dificuldade na questão da deglutição, isso pode dificultar. Ele pode ter os próprios problemas de dentição, de saúde bucal, podem trazer questões, porque à medida que o idoso se alimenta, sente dor durante a alimentação, tem algum outro desconforto relacionado à questão da saúde bucal, ele também vai acabar não se alimentando, né? A gente tem essa diminuição da visão, a questão do paladar também, a questão do olfato, que à medida que a gente envelhece, a gente perde um pouco isso, acaba prejudicando o desejo de se alimentar, porque a questão da nossa alimentação está toda relacionada também à questão visual, né? A forma que essa alimentação é apresentada para a gente, que a gente vê e que dá o desejo da gente se alimentar, né? Deixa eu só colocar aqui o meu celular. Pronto, tirar a linha aqui, gente. No Instagram tinha gente me ligando. E aí tem essa questão, se você perde a questão do olfato, do cheiro das coisas, você perde o paladar, o gostinho do alimento, você acaba não se alimentando, né? Então a gente precisa ficar de olho nisso também, principalmente na questão do paladar. A alimentação do idoso ela precisa ser mais temperada, não com mais sal, né? Como vocês que me acompanham aqui sabem, mas colocando mais ervas, né? De forma que ele consiga sentir o gosto da comida. Se ele não sente, ele provavelmente aos poucos ele vai diminuindo esse desejo de alimentação. Além disso, se ele for um idoso sedentário, né, e à medida que ele é sedentário, ele tem uma perda de massa muscular muito mais acentuada, ele vai ter menos necessidade de estar repondo em termos de energia, e aí ele acaba não se alimentando porque ele não sente fome, tá? Tem outras questões também relacionadas à perda de peso, que é o tabagismo, o idoso que é tabagista, o idoso que faz uso abusivo de álcool também, em geral vai ter inapetência, né? Não vai ter vontade de se alimentar. A gente tem a questão das medicações também, o idoso que utiliza muitas medicações. Por que isso? Porque a medicação muitas vezes ela tira o apetite, dependendo da alimentação, ela deixa um gosto ruim na boca, ou o idoso pode ficar enjoado, pode ficar com náuseas, como acontece muito com o idoso
idosos com demência, por exemplo, né? Que fazem uso, por exemplo, idosos que têm a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, a demência vascular, geralmente se utiliza a mesma medicação. Muitas dessas medicações, elas causam náuseas, né? Quem fez treinamento SOS Alzheimer sabe disso. Náuseas, vontade de vomitar, e aí faz com que o idoso não queira se alimentar. Além dessa questão desse gosto na boca, né? Idoso que faz uso prolongado de antibiótico, por exemplo, isso vai fazer com que esse gostinho fique ali na boca, ele acabe não querendo se alimentar. E a gente tem a questão das perdas econômicas também. E aí fica um alerta para os profissionais que trabalham com idosos, tá? Muitas vezes a gente atende, a gente vê que o idoso está perdendo em termos de peso, e que essa perda de peso significa perda de massa muscular, significa não só perda de gordura, mas ele está perdendo massa, está perdendo músculo, e a gente muitas vezes não se atenta para a questão social, tá? Idosos que têm dificuldade socioeconômica acabam se alimentando pouco. Por quê? Você imagina um idoso, por exemplo, que vive com BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. O que a gente faz com um salário mínimo, né? Para se alimentar bem, em termos nutritivos, para ter uma alimentação rica em proteínas, rica em vegetais, é muito complicado. Então, essa questão socioeconômica também vai influenciar nos hábitos alimentares do idoso. Então, resumindo, o que a gente precisa entender? Que a perda de peso, se ela é uma perda involuntária, se esse idoso perde mais de 5% do peso, né, de 5% para mais em um mês, ou 10% do peso dele corporal em 10 anos, e isso é involuntário, ou seja, ele não começou a fazer exercícios físicos, ele não mudou a alimentação, ele está perdendo, ou ele não fala, mas você percebe, por exemplo, né, que a roupa do idoso está ficando larga, né, ele diz que está perdendo as calças, as blusas, está tudo muito largo. Isso necessita de uma avaliação médica, porque, como eu falei, existem fatores psicológicos, psiquiátricos envolvidos nisso, existem fatores fisiológicos, né, do próprio processo de envelhecimento, que eu falei, perda de visão, de paladar, existem questões relacionadas a doenças, a gente precisa ficar muito atento, especialmente a questão do câncer em idosos e da diabetes, que causam emagrecimento, né, e a gente tem essas questões das medicações também, que acabam fazendo com que o idoso tenha uma perda de paladar, tem uma perda de apetite, fique com paladar com gosto ruim, enfim, isso tudo prejudica. Então, quanto mais emagrecido o idoso for, antigamente tinha um padrão que se dizia assim, quanto mais magro o idoso maiores as possibilidades dele sofrer um processo de fragilidade, adoecer e morrer. Só que depende da qualidade desse emagrecimento. Então, mais uma vez, né? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu vejo muitos idosos que falam assim, mas eu ouvi dizer que idoso gordinho vive mais, idoso gordinho tem mais saúde. Não, não é isso. Se você é um idoso que tem peso, mas o seu peso é de músculo, é de ossos, músculos, né? Massa muscular, massa óssea, perfeito. Aí sim. Agora, se o seu peso é gordura, aí não, o que vai acontecer é que as doenças crônicas vão surgir e a sua possibilidade de vir a óbito vai aumentar também. Então, assim, quando a gente fala de emagrecimento, se o emagrecimento é voluntário, com perda de gordura, ok. Agora, se esse emagrecimento, você está perdendo massa muscular e massa óssea, e é involuntário, então ele não é saudável, tá? Quero dar uma boa tarde para Célia Maroni, boa tarde para Lourdes Silva Marinês Instrumento, Júnior Mauri, meu amigo, seja bem-vindo, Glaciete também, abração, Mauri, saudade de você. Eu falei com a Mauri no pronto-socorro, né, do município de Macaé, saudade de você, Mauri. Regina Ruda, boa tarde, Dorinha, Glaciete, Heleno também, toda no vermelho, né, Helena? Adoro vermelho, gente. Tânia Aparecida também, gratidão aí pelo elogio, né, gente? Então é isso. Opa, minha iluminação aqui tá caindo, gente. Vamos ficar atentos, tá? A perda de peso no idoso, especialmente nesse momento agora, né, de pandemia. Uma grande preocupação é a perda de peso decorrente de depressão, decorrente de questões emocionais, né? Boa tarde, Lila, Assis Lia, seja bem-vinda. Nós temos que nos preocupar muito com essa questão emocional, tá? Porque, em geral, nesse período agora que tem acontecido muito isso, os idosos se desestimulam, perdem a motivação e aí acabam não querendo se alimentar, não se alimentando bem. A gente tem que ter cuidado porque muitos idosos estão sozinhos. Mais uma vez eu faço esse clamor para vocês, gente. Isolamento, afastamento social, sim e não, tá? Por quê? Os estudos são bem estabelecidos na questão de que
o idoso isolado socialmente, ele tem já uma tendência a deprimir, tem uma tendência muitas vezes a desenvolver pensamentos suicidas, né? Perde em termos de massa muscular, porque fica sedentário, em termos de alimentação, acaba não se alimentando bem, então a gente tem que ficar de olho, nem que seja por telefone, por vídeo, mas a gente precisa de alguma forma estar observando, estar avaliando a saúde desses idosos, porque senão uma coisa, que é o isolamento, acaba trazendo a morte por outro lado, né? Porque se ele não se alimenta bem, se ele fica sedentário, se ele fica suscetível a outras infecções, a outras doenças, ele não complica por conta do Covid, mas ele complica por conta de outras situações, tá? Então nós temos que ficar bem atentos aí. Vera Cortez, minha linda, de Campos de Goytacazes também, boa tarde, Vera, boa tarde, Raquel Barreto também, que continua acompanhando a gente. Raquel, gratidão pela sua presença aqui, tá bom? Fico muito feliz. E é isso, gente. Eu vou finalizar essa live de hoje. Peço que vocês compartilhem essa live. Ao compartilhar, deixem sempre um comentário. Essa live vai para o YouTube também. E como é uma live muito importante, né, em termos de mudanças de estrutura que acontecem no processo de envelhecimento, eu vou colocar o link dessa live também lá no curso de Introdução à Gerontologia, tá bom? Os alunos que estão aqui, eu vou colocar como material complementar, para que sempre que vocês forem revisar o material aí do curso, vocês também assistam essa live, principalmente os alunos que não estão aqui assistindo, mas esse é um conteúdo importante para vocês também, tá bom? Então é isso. Boa tarde aqui no Instagram, quem esteve comigo, compartilhem aí, cliquem na setinha, tá bom? E vamos fazer com que essa live chegue a mais pessoas. Tchau, tchau. Até a próxima live. E boa tarde aqui para vocês que estiveram aqui comigo no Facebook. Gratidão pela presença de vocês mais uma vez, pela companhia. Espero que tenha ajudado vocês, que essa live tenha esclarecido de alguma forma. E eu vou sempre fazer isso todos os dias, tá, gente? Mesmo que tentar trazer lives mais curtas, mas que ao mesmo tempo tem um material que é muito importante, traz informações concisas, mas que são muito importantes para a gente estar avaliando aí a saúde do idoso, a qualidade de vida do idoso, tá bom? Sol colocou aqui que o óleo essencial de laranja é ótimo para estimular o apetite de forma natural. Não sabia, Sol? Maravilha, gente. Então, quem puder aí, procure já o óleo essencial de laranja, Sol, que é especialista, né, nessa discussão. Ela ainda vai estar aqui com a gente fazendo live. E procure, então, o óleo essencial de laranja se esse idoso está se alimentando mal. Veja a questão da forma que você prepara os alimentos, né? Não é para dar bolo, dar chocolate para o idoso, não. É óbvio que ele vai gostar, né? Mas é uma alimentação saudável que seja mais temperada, tá? Sempre utilizando as ervas, isso vai ajudar, vai trazer um gostinho melhor para os alimentos. Isso é muito importante para que o idoso tenha uma aceitação melhor da alimentação, tá bom? Então é isso, boa tarde, Sol, boa tarde, Raquel, boa tarde a todos, boa tarde, Maria Teodora. Gratidão, a gente se encontra então amanhã na próxima live, tá bom? Beijinho para vocês, tchau, tchau.